Bom dia, um feliz dia. Vamos aí, segunda-feira, dia 27, vamos aí meditar, estudar a palavra de Deus. Hoje o tio da lição está falando juiz supremo. Existem alguns textos aqui que a gente possa meditar. Gênesis 18, verso 25, Salmo 7, verso 11, Salmo 50, verso 6, Salmo 82, verso 1, 96, verso 10, 2 Timóteo 4, verso 1 a 8. Bom, Gênesis 18, 25 vem falando aí da intercessão de Abraão, né, pelos homens lá que viviam na cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão questiona ali Deus, faz perguntas a Deus, se ele existisse 50 justos, se ele destruiria aquela cidade. Deus falou que não, que pouparia aquela cidade em virtude daqueles 50 justos. E depois Abraão foi fazendo perguntas: e se tivesse 45, tivesse 40, tivesse 30, tivesse 20, tivesse 10? E Deus em todos os momentos disse que pouparia aquela cidade em virtude dessas pessoas que eram justas ali, né? E a gente conhece a história. Os anjos foram ali, falaram com Ló, sua mulher, suas filhas foram ali tiradas daquele lugar, né? E nós vimos que aquele lugar, juntamente com os ímpios, né? As pessoas que infelizmente, né, estavam corrompidas aí pelo pecado, foram totalmente destruídas, né? Nós vimos que no Salmo 7, verso 11, que Deus é um juiz justo, né? Ele julga, estabelece aí o julgamento, julga com equidade, né? Em todos esses textos aí de Salmos nós vemos isso. Lá em 2 Timóteo diz que ele julgará os vivos e os mortos, e também aqueles que forem fiéis adoradores do Senhor receberão a coroa, né, guardada para eles, visto da sua fidelidade. Então nós vimos que Deus é um Deus justo, ele julga com retidão, ele governa, né, como um juiz supremo, né, e suas guerras não são arbitrárias, mas são de justiça contra o mal. É isso? Então um juiz, ele não pode ser corrompido, né, nem subornado, deve agir com justiça, independente de quem esteja aí sendo julgado. Hoje nós, infelizmente, não vemos isso, né? Hoje a justiça dos homens, infelizmente, não acontece dessa forma, né? Muitas pessoas são injustiçadas, são presas indevidamente, né? Mas haverá um dia que essa justiça, né, será feita pelo juiz supremo, pelo nosso Deus, não é isso? É isso que conforta o nosso coração. Todas as injustiças que estão sendo feitas hoje pelos homens, né, que estão aí a todo momento para a gente ver, elas serão com certeza eliminadas pelo nosso juiz supremo. Porque a santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. Ele é paciente, sim. Ele deu 400 anos ali para o povo, né, lá os cananeus se arrependerem, né, os cananeus, amorreus, os jebuseus, todos aqueles povos se arrependerem. Infelizmente, eles não se arrependeram do seu pecado, não é isso? E o salário do pecado é a morte, e eles receberam ali a punição por causa disso. Não é que Deus deixou de amá-los, Deus é amor, mas em virtude da sua desobediência, né, eles pagaram, né, Deus, como fala aqui, né, ele não tolera o pecado. Infelizmente, eles tiveram que pagar com a sua morte, né, porque o salário do pecado é a morte, não é isso? Nós vimos que dentro desse contexto, Raabe, né, e sua família foram salvas, porque se arrependeram, né, aceitaram a graça de Cristo. Então nós vimos que Deus é um Deus justo. Em meio daquele povo todo, houve salvação, né? Pessoas que aceitaram ali a graça de Cristo, como Raabe e sua família, né? Deus declarou que guerra contra o pecado, né, independente de onde ele fosse encontrado, quer entre cananeus ou no meio de Israel. Bom, Israel tomou a cidade ali, Jericó, né, como nós sabemos na história, mas Deus havia dado uma instrução para que o povo não pegasse das coisas condenadas. Isso, e, infelizmente, Acã pegou dessas coisas condenadas. E quando eles foram atacar a cidade de Ai, infelizmente,
3.000 homens morreram por causa do pecado de Acã, não é isso? Porque Deus não estava na batalha com eles. E eles não venceram a guerra. E quando Josué, né, soube do que aconteceu, ele clamou a Deus, né, pedindo explicações, indagou, e Deus revelou para ele que, infelizmente, né, isso aconteceu porque o povo pecou. E ali Josué foi atrás dessa pessoa, Acã, pegou a sua família, todos eles foram apedrejados, foram queimados juntamente com todos os utensílios que o Senhor havia dito para não pegar, né? E ali se completou a justiça. Então, a justiça tanto serve para os lados, lá como aconteceu dos cananeus, quanto o lado do povo de Israel. Isso serve para nós também. Se nós, né, fomos obedientes à palavra de Deus, negligenciarmos a palavra de Deus, fizermos tudo ao contrário do que diz na palavra de Deus, nós também, no dia do juízo, seremos penalizados, porque Deus, né, ele não tolera o pecado. E se o copo da iniquidade estiver transbordando, como aconteceu no caso do povo lá, os cananeus, né, os jebuseus, os amorreus, Deus também eliminou eles. É o que vai acontecer no juízo final com aqueles que, infelizmente, forem desobedientes à palavra de Deus, não é isso? Então, o juízo é para todos, independente de quem seja. Se você está fazendo o que é errado perante a palavra de Deus, você também vai sofrer a punição, porque Deus é um Deus justo. Ele te ama, mas ele não tolera o pecado, não é isso? Nós vimos aqui que, em contraste com as guerras imperialistas e engrandecimento próprio, tão comuns no mundo antigo e no nosso mundo também atual, as guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar glória para o povo, mas de estabelecer a justiça, a paz de Deus dentro daquele território. Ou seja, o âmago do conceito da guerra santa está a ideia do governo e da soberania de Deus, que estão em jogo na figura do Senhor como guerreiro, assim como de rei ou de juiz. Deus é o guerreiro, significa que, como juiz, ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo do seu caráter. A imagem de Deus como guerreiro, semelhante à de juiz e rei, ensina que Deus não tolera para sempre a rebelião contra a sua ordem estabelecida, né? Nós vimos aqui que o restabelecimento, né, da justiça e paz, em última análise, julgar, fazer guerra ou promover justiça, são a mesma coisa, se Deus, né, for o sujeito dessa ação. Então, que você entenda que Deus é um Deus justo e ele vai julgar a cada um de nós com justiça, com retidão, não é isso? Porque ele é o nosso juiz supremo. E que lição fica para nós? Nós temos que obedecer, né, aos mandamentos, guardar os mandamentos, os estatutos, os juízos do nosso Deus, manter a nossa fé firme em nosso Senhor, porque o juízo virá, né? E esse é o momento, né, de você estar conectado com o Senhor, se arrepender dos seus pecados. Você que está longe do Senhor, esse é o momento de você voltar, se consertar com o Senhor, né? Largar todas as suas práticas, né, que porventura você possa estar negligenciando aí a palavra de Deus, e que você viva, né, como uma pessoa correta, justa, né, para que naquele grande dia, quando Jesus vier resgatar os seus fiéis adoradores, você esteja ali, né, com eles e não seja penalizado com o juízo de nosso Deus. É isso que virá, né? Não sabemos nem o dia nem a hora, mas ele virá, né? E aqueles que infelizmente forem desobedientes à sua palavra terão a morte eterna, né? Que Deus te abençoe, que dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.